Olá, gente que sente, sejam bem-vindos à sua rádio aqui no Instituto Suassuna. Eu sou Rogério Gonçalves e esse é o Gente que Sente, o seu podcast onde você vai ouvir histórias interessantíssimas de pessoas que já passaram por muitos perrengues na vida e que, com inteligência, com sagacidade, conseguiram superar esses momentos de dificuldade. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, o CEO da Unmix, Ed Medrado. E agora? Né, Ed? Sócio da Monique Evelyn, numa Shark Tank incrível. Bem-vindo ao Gente que Sente, Ed. Eu que agradeço o convite. Quando você mandou, fiquei hiper empolgado de poder bater um papo contigo. Somos amigos há muito tempo, tem tempo que a gente não se vê. Então, ou seja, talvez a gente vá mais para um papo de bar aqui do que um podcast. Aqui tem água na caneca. O Danilo ainda não permitiu a gente tomar um whiskyzinho, mas tá tudo vamos bem. com o que tem. Show. Ed, a gente estava conversando agora e eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência o que você estava me contando aqui agora. Esse tanto sem de chorar. Sem chorar. Esse tanto de perrengue que você passou nos últimos anos para chegar hoje, sócio de uma Shark, com uma empresa que tem tudo aí para se tornar uma grande referência nacional na área de publicidade em mídias, né? Conta pra gente, assim, o que você passou para chegar até aqui nos últimos anos, Ed? Então, eu falo que o lugar que a gente está hoje, hoje eu sou CEO da Unmix Ads. A Unmix é uma plataforma de mídia mídia para rádio e televisão, mas eu brinco que é como se a gente é um pouquinho menor, mas é como se a gente fosse concorrente da Google. A gente pouca coisa menor, não é muito não, mas a gente consegue chegar lá. Então, porque você entra na Google e você compra a sua mídia lá com uma segmentação. Então, eu quero falar com um homem com esse perfil. Você consegue fazer isso, não só na Google, no ambiente digital de forma geral, né? Mas eu estou dando o exemplo da Google, porque o que a Google faz? Ela pega os sites que tem esse inventário e te coloca naquele site, Sim. ok? Nós fazemos a mesma coisa no rádio e na televisão. Então, assim, a gente trouxe um tipo de tecnologia e de dados que não se tem hoje. Então, por exemplo, eu consigo dizer, se você falar assim, Ed, eu quero falar com 1.000 homens com renda de 10 mil reais, mas que tem pets e de direita ou de esquerda. Eu consigo dizer que esse cara está ouvindo tal rádio, tal dia, tal horário ou assistindo determinada televisão. Então, ou seja, com base nisso, a gente faz a conexão entre o anunciante e o público de forma correta. Por exemplo, tem Fora das mídias sociais. No rádio e na televisão mesmo. Exatamente. Caramba, tem vários clientes, mas um deles é uma montadora de carros que a gente conseguiu diminuir ali o custo de aquisição, o custo de venda, né? De 5 mil e poucos reais, acho que 5.500 para 2.500. Ou seja, é muito, né? Assim, você diminuir, você consegue fazer a campanha performar igual ao digital, mas no rádio e na televisão. Então, falando um pouco do que é o produto, né? Para nos apresentar. E esse produto, Rogério, é uma soma de fato, estou fazendo 40 anos no mês que vem, então, de fato, é uma soma dos 40 anos de vida da minha história. Obviamente, hoje eu tenho sócios que vão se incorporando a esse processo, não é uma caminhada, né? A gente não constrói nada sozinho. Desses 40 quase, eu já vou tratar como 40, né? Desses 40, 27 anos foram dentro da área de comunicação. Então eu fui vendo o que é comunicação, ou seja, vinha trabalhando e isso me possibilitou chegar a esse produto, né? Já passou por muitas áreas de comunicação, sim, né? Você é formado em jornalismo, né? E dentro da comunicação eu trabalhei em todos os meios, assim, rádio, TV, impresso, digital. Então, assim, eu consigo, de fato, entender bem todos os produtos, né? Assim, os canais de comunicação. Tive agência um curto período de tempo, mas assim, né? E aqui entra um pouco da sua pergunta, né? Porque também tive falências ao longo do processo e a última, inclusive, se eu não tivesse passado por ela, não existiria esse projeto do qual nós temos uma Shark e não só uma Shark. Hoje nós temos como sócios desse projeto, são 9 empresas, eu não vou me lembrar o nome de todas, porque elas são representadas pela Velori Ventures, que juntas elas faturam mais de 10 bilhões por ano. Uau. Então, a Nova Casa, Tambasa, Fox Lux, Grupo Velori, são um pool de empresas, né? Que, cara, elas faturam mais de 10 bi por ano e são nossas sócias, são investidoras da Unmix hoje. Acreditar no seu produto, essas Exatamente, empresas que têm tantas expertises, né? Então, acreditarem no você produto. Você
são só no estado de Goiás, que elas não são fortes, porque elas são muito fortes ali no sul e sudeste do país, elas têm 800 clientes ativos. Então, assim, você tem noção, né, do tamanho do negócio. Mas aí, respondendo a sua pergunta, ou seja, desse movimento cíclico da vida, né, foi uma caminhada difícil, doída, que obviamente a gente passa por coisas que a gente não quer passar, mas que me possibilitaram chegar aqui. Ainda não tô muito longe onde eu quero chegar, talvez assim, hoje da meta, né, a gente está, sei lá, a 1% da meta, mas de fato, quando paro e olho para o que a gente já construiu, especialmente nessa empresa que tem 1 ano e 3 meses, né? Ou seja, essa empresa, esse modelo de negócio, tudo isso que a gente está formatando, eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Em 1 ano e 3 meses, conseguir ser sócio de uma empresa com 10 bi de faturamento. Então, tá eu acho que 1%. Porque, assim, com muita transparência, qual que é a nossa meta? O mercado de compra de mídia, de publicidade, né? Ele movimentou em 2024, que é o último dado que se tem. 25 ainda não foi divulgado. Mas em 2024, ele movimentou, no total, 88 bilhões de reais no Brasil. Quando eu faço o recorte do que é digital e do que é mídia off, a mídia digital movimentou 34 bilhões. E a mídia off, 54 bilhões. Existe uma falsa sensação das pessoas de que o off acabou, ninguém anuncia mais em rádio, mídia exterior. Ou seja, numericamente eu estou dizendo que quase ele movimenta em volume de faturamento quase o dobro do digital. Só que, então, assim, por que eu falo que qual é a nossa meta, né? E colocando aqui, a gente quer até 2035 ter 10% do mercado de mídia. Então, isso significa, ou seja, a cada 10 reais comprados em mídia hoje, eu tiver R$1, isso significa que eu tenho um faturamento de, se eu for usar o dado de 2024, de 8,8 bilhões de reais, né? Essa é a nossa meta. Se a gente vai chegar lá, o tempo dirá. Mas a gente tem muito claro onde que a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E é por isso que você conseguiu, assim, vender sua Imagino que sim. Para uma pessoa muito crítica, né? Porque a Monique não entra em qualquer coisa. Dentre os Shark Tanks ali, eu acho que ela é uma das mais criteriosas, né? E outra, né? Quando ela decide ter um sócio, não é apenas uma coisa visando meramente o financeiro, né? Assim, a Monique tem uma coisa, ela fala muito isso, ela fala assim, ó, negócio é negócio, expressão que ela usa, enfim, ela fala, não é filantropia, mas ou seja, uma coisa é ideologia, não, enfim, é uma outra palavra que ela usa. Ela fala isso, negócio é negócio, precisa dar lucro e pronto, acabou. Mas eu acho legal que, assim, e num processo de busca, obviamente eu falei com muitas pessoas, né? Para apresentar o nosso projeto, para trazer como sócio e como investidor. E eu gostei muito de trazer a Monique, que eu acho que a gente tem muitas afinidades, assim, né? A Monique também é uma pessoa que também vem de família pobre, ou seja, conseguiu fazer o seu caminho, né? Então, assim, acho que tem muitas coisas. Cara, eu falo assim, é incomparável, né? Porque, obviamente, cada um tem a sua caminhada, mas uma mulher preta, uma mulher nordestina, assim, eu acho isso fantástico. Assim, sabe? Eu fico muito feliz de caminhar com ela e com outras pessoas. Como eu disse, na realidade, hoje nós temos, se eu não estiver falando errado, a gente tem 7 sócios. Desses 7 tem a Velori Ventures, do qual tem 9 empresas, então tem mais um pool ali de sócios. E além disso, nós vendemos a licença da Umix, como se fosse uma franquia, mas não é franquia, até porque existe uma regulamentação específica para isso, né? Sim. Mas hoje nós temos 4 sócios licenciados, que são pessoas que falam, eu quero levar a Umix para Goianésia. Então, ou seja, ele vai operar a plataforma lá na cidade. Então, hoje nós temos também esses sócios licenciados operando em algumas praças a plataforma. Antes da gente voltar na tua história, porque... Não sei se eu estou desviando, né? Aqui a gente vai para frente, vai para trás, o que importa é onde a gente chega. Olha só, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, a gente está num tempo onde muita gente fala que esse tipo de mídia já tinha morrido, né? Agora é só mídia digital. E você está apostando em algo que é meio que uma contramão, né? É o que eu mais ouço. Do que a maior parte das pessoas fala assim, pensa, né? Mas é isso mesmo? Você está querendo mexer com rádio e com televisão? Você está querendo voltar a usar, sei lá, carro a carvão? Não sei. É tipo isso. Mas é uma chance legal de você explicar. Né? Então, mas o que acontece, Rogério?
A primeira questão é o seguinte, as pessoas nunca vão deixar de consumir áudio e vídeo. A questão é como elas consomem. Eu tenho dito que o rádio e a televisão vão acabar em 15 anos. O que eu digo que é o rádio e a televisão? Essa é a frase de efeito, né? O rádio e a TV vão acabar em 15 anos. Mas vai acabar como a gente conhecia em 1980. Sim. Ou seja, porque as pessoas não vão deixar de consumir áudio, só que elas não vão, talvez daqui a 15 anos, eu acredito, e obviamente existem pessoas que pensam diferentes, que você não vai mais sintonizar a frequência, né? É verdade. Como era antigamente. Lá em casa a gente, sei lá, toca a Rádio Alfa FM o dia inteiro pela Alexa. É isso, ou seja, quando eu digo que o rádio e a TV vão acabar, é esse rádio que você não ouve mais, Sim. que é o rádio onde você ia lá e sintonizava. Mas na Alexa, no Spotify não, mas no Deezer eu acho que tem rádios online. É porque assim, ó... No Spotify, a gente escuta pelo Spotify. Mas no Spotify são podcasts, são produtos gravados, né? O Deezer, eu não sei se eles tiraram, mas há alguns anos eles tinham. Se eu tivesse uma rádio, eu conseguia colocar a minha rádio ao vivo dentro da Deezer. Hoje eu não sei se permanece. Então, o que eu estou dizendo é o rádio ao vivo. Então, assim, essa é a questão. O áudio e o vídeo, o consumo de áudio e vídeo nunca vão acabar. A questão é a forma como você consome, né? Então, então, vamos lá. Fazendo esse recorte, eu tenho 15 anos para ganhar dinheiro no formato, como é que fala? Tradicional. Só que nós já temos produtos pensados para o digital. Então, ou seja, nós vamos entrar com produtos também, eu acho que semelhante ao que a gente está fazendo no tradicional, porque assim, o produto que a gente tem hoje, as pessoas falam assim, cara, mas isso não existe quando a gente mostra, né? Você fala, não existe, mas como? E eu digo que os produtos que a gente tem para entrar no digital é nessa linha. Das pessoas vão olhar e falar, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso, né? Então, ou seja, hoje nós estamos focados no off, mas a gente vai ter evolução para o produto digital. Mas aí tem uma outra coisa que eu falo o seguinte também, eu sempre brinco dizendo assim, ó, nós estamos aqui num prédio gigante do Instituto, né? Certamente se eu perguntar aqui nos corredores, fala, tem alguém aqui que trabalha com tráfego pago? Vai aparecer uns 4 ou 5. Que vai falar assim, não, eu faço, ou seja, né? E se eu perguntar aqui no quarteirão ou no bairro em que a gente está, tem alguém que trabalha com rádio ou televisão? Possivelmente a gente não encontra. Então, o que eu quero dizer com isso? O mercado de 54 bilhões, eu não tenho concorrência. No mercado de 34 bilhões, eu tenho um monte de gente concorrendo comigo. Então, ou seja, a gente preferiu entrar aqui, porque esse mercado é maior e tem menos gente, para depois a gente vir para ficar forte aqui e depois a gente vem para esse mercado de cá. Então, essa é a nossa estratégia. Para dominar os dois. Espero que a gente chegue lá. Cara, que maravilha. Você sempre foi um sujeito muito criativo, né? E muito visionário, Ed. Eu lembro. Gente doida, né? Você estava fazendo faculdade de jornalismo. Eu cheguei a dar uma entrevista para vocês quando vocês estavam formando em jornalismo. Caramba, e você sempre organizando tudo, chamando as pessoas, trazendo gente pro seu lado, né? Um poder de arregimentação gigantesco, uma facilidade em se comunicar. Você ainda não tinha nem se formado em jornalismo e as pessoas já te viam. Você sabe que eu acabei não formando, né? Não? Não dei conta de formar. Não, eu sou jornalista, eu fiz até o 6º período, mas eu tenho DRT e tal. Mas eu acho que assim, e hoje até eu entendo como uma falha, não tirando a minha responsabilidade, mas também uma falha do sistema. Sim. Sabe que tem, sei lá, deve ter uns 6 meses que eu parei para fazer um cálculo, uma retrospectiva, né? Mas, cara, eu reprovei 2 vezes no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha muita dificuldade. E aí não, tem mais, acho que tem um ano que eu falei, eu tenho alguma divergência, neurodivergência que eu não... Ou seja, há um ano, acho que um ano e pouco atrás, que eu tive essa percepção. Sacada, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigante de ler. Muito grande. Se você me perguntar quantos livros eu li na vida, eu devo ter lido 4 ou 5 livros. Eu não dou conta. É uma dificuldade que eu tenho, né? Mas o que eu faço? Eu ouço, né? Não é e-book. Enfim, quando gravo... Audiobook. Exatamente, audiobook. E aí eu ouço. Mas eu tenho uma dificuldade grande com leitura. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu tenho alguma questão aqui que eu preciso resolver. Aí eu fui num psiquiatra para ver se tinha alguma coisa relacionada a autismo e tal. Ele disse que não. Já me falaram, Ed, pode ser alguma coisa relacionada a dislexia. Não, eu pensava que era dislexia, mas falaram assim, aí amigos... Superdotação. Exatamente, que assim, não é que quando fala, você obviamente sabe disso muito melhor do que eu, né? Mas se a gente fala superdotado, às vezes pensa, nossa, não é isso, na realidade... E né? tem outra coisa, Ed. Geralmente quem tem o QI muito alto, para se organizar, tem um pouco mais de dificuldade. Eu tenho 145 de QI, que é considerado também alto. Gênio, né? Entendi. Só que assim, mas cara,
Cara, é muito mais difícil. Você organizar toda a tua cabeça e pensar tudo que você está pensando e colocar em fila. Você é sistêmico? É muito Porque, difícil. assim, eu sou o seguinte, cara, se eu não começar 1, 2, 3, 4, eu não dou conta de começar no 4. Você tem que se organizar, né? Organizar todo um Exatamente. esquema. Talvez você... é. Mas olha onde você está Sim. pisando agora, né? E é uma coisa interessante, Ed, porque a maior parte das pessoas não pensa sobre isso, mas geralmente quem é normotípico, né? Essas pessoas podem até se dar melhor na vida do que quem tem um QI muito alto, porque vai seguindo um padrão, e é o padrão que todo mundo segue. E talvez seja mais fácil para quem segue o padrão que todo mundo segue, chegar no lugar onde todo mundo está. Faz sentido. Faz sentido. Mas quando essas pessoas encontram o caminho, eu estava vendo o Pedro Cardoso, cara, o Pedro Cardoso é incrível. E ele tem dislexia. Ele falou que até hoje ele não sabe ler direito, escrever direito. Um dos grandes E você vê como é que atores, decora os textos e tudo, né? E geralmente assim, e eu acho muito interessante chegar a essa conclusão, e talvez a partir de agora, conhecer um pouco mais seu jeitão de funcionar no mundo, porque assim você vai fazendo escolhas mais concernentes com o seu jeito de ser, né? Vocês que estão nos assistindo agora e que se sentem meio estranhos, aprendam o seu jeito de ser, vão para terapia, façam uma consulta, porque a partir daí, sendo do jeito que você pode crescer e se dar bem. Eu estava aqui, tem até o nosso último entrevistado, foi o Fabrício Gonçalves, que hoje ele é um gênio na área de investimentos aqui do Brasil. Todo mundo achava ele meio paçoca, sabe? O Fabrício é esquisito, Quando ele entendeu a esquisitice dele e decidiu, falou assim, eu sou esquisito mesmo. Como que eu faço para ajustar isso? Né? Como eu me adapto sendo esquisito. Sim. Rapaz, o cara bombou, explodiu, hoje é milionário, sócio da Genial Investimentos. Um dos sócios dele é o Guga Kirten, na Genial Investimentos. Ou seja, pouca coisa. Pouca coisa. Só um dos campeões mundiais, né? E a Genial agora está com o maior grupo de pesquisa do Brasil, né? Que isso é interessante também. Com a Quest? A Quest. Genial Quest. Vamos falar sobre isso. É interessante. Vamos falar sobre isso. Porque a gente lida com pesquisa. Ô, Fabrício, a gente vai conversar depois. Fazer que nem o Danilo Gentili. Um abraço, Fabrício. Estamos esperando aqui. Estamos esperando aqui. Mas então, o que você está falando é incrível, Ed, porque você entendeu que o seu jeito de ser, mesmo não sendo assim, adaptado ao modelo tradicional... E aí você entende quando eu falo que, assim, não fazendo uma crítica ao sistema, porque o sistema não te ajuda, sabe? Hoje eu acho que está até um pouco mais fácil isso, né? Assim, para mim, que estou completando os 40, né? E assim, entender isso. Cara, eu estou falando de... Se eu descobri isso há 2 anos atrás, eu estou falando de 38 anos da minha vida que eu passei sem entender o que era. Por exemplo, eu falo com minha mãe, eu falo assim, eu tenho certeza que você tem alguma coisa, você precisa entender o que é, né? E no começo ela achava ruim, né? Agora ela não foi atrás para saber o que é, não, mas ela já saca que tá tudo bem, que filho, hoje é uma coisa... Nunca foi normal, filho. Só que a gente aceitou você mesmo assim. Mas aí hoje ela já entende que eu não tô chamando ela de qualquer coisa, né? Não, que eu tô dizendo que eu acho que ela tem também. Uma dislexia, alguma coisa assim, né? Então, por isso que teve um momento que eu falei, caramba, uma ficha caiu, assim, sabe? Tipo, que nunca tinha caído. E Ed, vamos lá atrás. De onde você veio? Goiânia? Como é que era Goiânia, essa família? Goiás, né? Não, então, sou nascido, criado, né, em Goiânia. Morei praticamente a minha vida inteira aqui, exceto 2 anos que eu fiquei em Brasília. De uma família relativamente disfuncional, né? Porque o meu pai biológico, a história, né? Meu pai biológico acabou não me assumindo. Um amigo da minha mãe falou, olha, seu filho não vai ficar sem pai, porque eles eram muito amigos mesmo, desde criança, criados juntos. E eu tenho, assim, nossa, tem um carinho gigante, né? Ele é meu pai, ele me registrou, né? E eu tenho um carinho gigante por ele, a família dele. O meu sobrenome é da família dele, né? Que é o Medrado. E aí, quando eu estava com 2 anos, a minha mãe se casou e o marido dela também me criou, né? Então eu falo que eu tenho 3 pais, né? O de criação, o de registro e o biológico, né? Foi esse o contexto ali que eu tive que crescer. Aliás, é uma coisa que eu, inclusive, falo que minha mãe fez muito bem, porque a vida toda eu soube dessa conjuntura. Então não foi nada, sabe, assim, um momento, né? Sempre foi muito claro. Né? Falar sobre isso. Eu não tenho um momento em que chegou e falou assim, olha, agora eu tenho que te contar uma coisa. Então, assim, é isso.
E aí minha mãe se separou depois, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Enfim, mas de uma vida difícil, assim, né? Eu acho que assim, a gente não passou fome, não posso dizer isso, mas sempre com, né? Tipo, com dificuldade e tal. E eu começo a empreender ali eu acho que 19 anos de idade, um pouco antes da gente se conhecer, que eu monto ali eu montei um site, né? Chamava O Melhor Que Tem. É o melhor que tem, Exatamente, sim, lembro demais, eu lembro. Então, montei um site, um portal de notícias, né, na época. Só que isso em 2005, né? 2005 as pessoas não acessavam, né, tipo como acessam hoje. Cara, e eu lembro que a gente chegou a ter 1.000 usuários por dia acessando o site. Uau. Então, assim, era um volume considerável. Só que eu não sabia fazer dinheiro disso. Então, assim, montei o site, e depois a gente ficou com ele 2 anos, fui fazer outras coisas, enfim. Eu acho que é isso, assim, o meu contexto, né? E hoje... Sempre empreendendo, sempre com a cabeça de sair do lugar onde você está. Exatamente, né? Visando uma coisa maior e sempre na área de comunicação. Né? Sempre, infelizmente. o que eu Você falo... se comunica bem demais, né? Mas o que eu tenho dito, Rogério, é o seguinte, a área de comunicação, não só ela, várias áreas, acabam sendo muito ingratas, né? Não há, uma ingratidão que eu falo, talvez nem seja da área, do mercado, mas assim, por exemplo, a gente está em Goiânia, o piso do jornalista em Goiânia, se eu não me engano, é 3.500. Cara, 3.500 para alguém que estudou, ele trabalha 6 horas por dia e o piso ele acaba virando teto. Então, assim, é difícil você ter lugar onde você consegue ganhar mais do que 3.500. Ele vira o teto, né? Sim. Então, assim, imagina, assim, como que um pai, uma mãe de família vai viver com 3.500? Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar 2 empregos, ou seja, ele precisa trabalhar 12 horas para ele ganhar R$7.000. Então, assim, é uma área que não é, sabe, você não tem grandes salários e tal. E aí eu digo, infelizmente... E de pessoas inteligentíssimas, super cultas. Que você... Fui casado com uma jornalista por 10 anos. Né? Exatamente, que você não... Como é que eu falo assim? O jornalista, ele precisa pensar, ele precisa ler, ou seja, ele precisa estar informado, né? Não é, sabe assim, não falando mal de outras profissões, porque eu acho que cada uma tem as suas dificuldades, mas de fato é uma profissão intelectualmente exigente. Muito exigente. Mas aí o que acontece? Então, por isso que eu brinco que, infelizmente, porque eu sempre vi que na área de comunicação, não é que eu quero ser... se você me perguntar, Ed, você quer ser rico? Ok. Isso para mim é legal. Pode acontecer. Mas assim, não é isso que me move. O que me move é o legado mesmo assim do que eu vou deixar, Sim, sabe? Inclusive, eu lembro lá atrás, quando você estava assim, começando a empreender, você colocava Grupo Medrado. Exatamente. Grupo Medrado. A minha memória é ótima. Né? Grupo Medrado, esse menino quer chegar longe. Então, assim, mas era isso, era o legado. Assim, reitero, é óbvio que eu quero ficar rico, quero ter muita grana, mas não é isso que me move. Sim. O que me move é construir alguma coisa que as pessoas vão olhar e falar, como é que alguém fez isso, ou como é que alguém não tinha pensado ou pensou nisso. Isso é o que me move. Então, o que acontece? Eu gosto da área de comunicação, quis sair em vários momentos por conta disso, de pensar como é que eu consigo me acomodar aqui. E hoje, aí entra um pouco da conversa anterior que a gente estava tendo, eu olho que se eu não tivesse passado tudo isso, eu não teria chegado nesse produto que tem potencial hoje para ser uma unicórnio brasileira. Sim. Tem potencial, como eu disse. Não sei se eu vou conseguir, vou trabalhar muito para isso, mas ela tem um potencial. Aliás, esse produto que nós desenhamos, Rogério, não existe no mundo. Tem uma das... Vocês criaram uma estratégia de inteligência artificial para fazer essa filtragem? Não tem, hoje ainda não tem. Não. Assim, vai ser o nosso coração. Sim. Mas hoje a inteligência humana, a gente chama de híbrida, né? Aliás, tem um outro nome, exponencial, que é a junção da artificial com a humana, né? Mas assim, de fato, esse modelo que a gente criou, cara, ele poderia ser criado em 1980. Só que as pessoas não estavam preparadas para esse produto. Sim. Sabe, assim, essa é a questão, né? Teve que ter uma evolução aí intelectual, uma percepção das mudanças. Assim, é óbvio que, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, o que a gente está fazendo hoje, nós poderíamos fazer em 1980 sem site de forma manual. Isso não é. Por exemplo, o iFood para existir em 1980, talvez até poderia, né? Mas é isso que eu estou dizendo, manualmente, né? Você ligaria numa central, o cara ligaria para quem está mais perto, ou seja, daria mais trabalho, né? Mas daria para fazer. Uber e tal. A gente também, a mesma coisa. O que a automatização vai fazer, o que a IA vai fazer e os agentes e tal, é facilitar o processo. Nós operamos uma parte do nosso processo manual, outra parte já é feito de forma automatizada, mas ainda precisa
precisa mais partes serem automatizadas, mas é isso. O que a gente está fazendo agora não é nada que não pudesse ter sido feito há 40 anos atrás. Mas não foi feito ainda. E por que não foi feito ainda, hein? Então, né? Mas o que eu ia dizer... Porque o óbvio, né? Às vezes não é enxergado. Sim, só as pessoas inteligentes, observadoras que conseguem. E, Rogério, a pergunta que você fez é muito engraçada, porque, assim, eu já ouvi várias vezes, e a lembrança maior que eu tenho é da minha prima, um beijo, Paulo Beatriz, ela virou pra mim e falou, mas você tá indo... Quando eu falei, estamos retomando aqui e tal, ela falou, mas você tá indo na contramão, todo mundo tá indo pro digital, você tá indo mexer com rádio e TV? E assim, mas essa pergunta que ela fez, genial, muitas pessoas falaram, Essa ideia né? É genial. Então, é isso, aí é onde eu explico, falo, olha, mas o caminho é esse. E aí muita gente, obviamente, falou, mas eu não sei, vai pra outra coisa. E aí ontem eu estava dando uma palestra para um pessoal do curso de inteligência artificial da UFG. E aí eles perguntaram, né? Falou assim, qual a dica que você dá pra gente, né? Falei, cara, ouça o seu coração. E aí até dei um exemplo. Montar uma empresa não é fácil, não é barato. E o ano passado eu fui em muitos eventos no país para poder, meu foco naquele momento era buscar investimento para um mix. E para cada evento saía em torno de R$5.000. Passagem, hospedagem e tal. E aí eu conversei com um amigo, falei, cara, a coisa tá ficando difícil aqui e tal. E ele falou dos eventos, falou, mas você tá indo pros eventos, cara. Foram quantos eventos? Cada evento é caro. Ele falou, não vai, faz uma estratégia aqui de fazer por meio digital uma marcação do lugar e aparecer para todo mundo lá. Falei, racionalmente ele tá certo, mas o meu coração me diz para ir. Um desses eventos que eu fui foi o evento que eu conheci a Monique pessoalmente. Uau. Ou seja, se eu não tivesse ido, ela não seria minha sócia hoje. E é tão interessante porque o que você está dizendo casa muito, muito com o que você propõe. Porque, ok, o digital funciona, mas sem isso aqui, o contato humano, olho no olho, a gente não tem confiança, a gente não tem esse vínculo, né? Na semana passada eu estava com a Monique participando lá das gravações Shark Tank e a gente fez um vídeo contando um pouco da nossa história, né? Que ela brincou, começou o vídeo falando de hater a fã, né? Aliás, a sócio, né? De hater a sócio, que eu era hater dela. Sério? Não, hater assim, né? Porque, tipo, tudo que ela postava eu comentava, enfim, né? Sim. Mas a gente falou exatamente sobre isso. Em Vitória, quando nós nos encontramos, eu peguei o material impresso, entreguei para ela. E aí ela pegou e falou, vou lendo no avião. E aí ontem, quando eu encontrei em Vitória no ano passado. Ontem, na semana passada, na conversa, ela falou que ela entrou no avião e foi lendo. Aí foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, Monique, você vê a importância porque as pessoas hoje acham que é só digital. Se eu tivesse feito alguma coisa e te mandado pelo WhatsApp, que seja, você me passou o WhatsApp, amigo, ela entrou no avião, vai mexer no celular, ela não ia parar para ver o nosso material. Então, por isso que eu falei isso ontem também na palestra. Brilhante. As pessoas precisam hoje entender que, ok, nós estamos falando de inteligência artificial, digitalização e tal, mas nem tudo é digital, até porque as pessoas vivem no ambiente real, no ambiente físico. O copo precisa existir para eu tomar água. Inclusive, vou tomar agora. E nada substitui o contato humano, nada substitui. Inclusive, existe um caminho que é uma contramão a isso. Eu, inclusive, escrevi um livro que vai ser lançado ainda esse, chamado Psicologia do Caos. Nesse livro, o que a gente trata? Como a manipulação digital acontece. Eu levantei vários tipos de manipulação psicológica que os algoritmos criam, sabe? E o livro ficou interessante, você vai ser um dos primeiros que vão ler. E esse eu prometo, eu vou ler, viu? Eu vou fazer um audiobook com a minha voz para você escutar. Essa voz, né? Mas olha só, Ed, que de locutor, de rádio AM. Olha, se conhecer alguém, pode me indicar. Você que está em casa agora. Mas olha que interessante. E o que quando eu estava fazendo meus estudos, né, para escrever o livro, eu percebi que existe um movimento, não um movimento de contramão ao movimento digital, mas de uma reflexão um pouco mais antropológica, de um caminho mais racional, de um caminho menos manipulável, de uso da tecnologia, sem perder essa humanidade, sem perder esse contato, que é o que vai nos salvar no final. Né? A humanidade é o que precisa ser preservado, né? Essa maluquice toda, né? No fim da história, o que sobra somos nós, né? Se tirar tecnologia, se tirar computador, celular, o que sobra é a gente. Se a gente... sobrar. Se a gente sobrar. Se a IA não dominar o mundo aí com os robôs do Tesla, cara, que loucura. da Tesla, é uma loucura, né? Parece que a gente está... Né? Você foi criança na década de 90.
o Exterminador do Futuro e tudo. Tem coisas que estão começando a acontecer que até assustam. Mas então, nesse caminho, que o analógico também pode. Agora, que exercício de futurologia dessa galera, né? Imagina, naquela época você pensar coisas que hoje, assim, que a gente pensava que era irreais e hoje não é tão irreal assim. Quase que nosso dia a dia, uma quarta-feira. Mas é muito interessante. Tem uma universidade lá no Vale do Silício, que é a Universidade da Singularidade, que eles estudam justamente isso, a rapidez onde as mudanças tecnológicas acontecem, né? Era em PA e agora é em PG, e agora não existe nenhuma nomenclatura própria para a rapidez dessas mudanças. Agora dizem, inclusive, que são mudanças quânticas, né? Então, mas não estou falando de psicologia quântica, que não existe, viu, gente? Porque agora estão criando um monte de tudo coloca um nome quântico quando a coisa não é explicável facilmente. Mas não, estou falando de ciência. Então, é necessário, você está me dizendo, é incrível, porque você conseguiu uma sócia que vai investir no digital a partir do analógico. Parece assim uma coisa paradoxal. Só que o analógico existe uma volta. Ou no analógico através do digital, né? Sim. Porque, na realidade, o nosso cliente compra no digital, mas a gente entrega no analógico. Então, as duas coisas ainda são importantes e vão ser fomentadas, né, Ed? Só que, olha, o Ed estava me contando, ele passou por uns perrengues. Já teve rádio, né? Sim. Já tive até rádio. Bom, aí era um outro negócio, né? Nessas tentativas de negócios, a gente chegou a comprei uma rádio na cidade de Goiás, né, que é uma cidade aqui do estado de Goiás, também em Anápolis, que é a terceira maior cidade do estado, mas acabei tendo problemas com sócios que, enfim, acabaram não honrando as suas partes, e aí foi a última falência ou seja, que eu disse aqui de passar um tempo que eu falava nunca mais levanto da cama, né? E aí você fala, ok. Conseguiram levantar a cabeça. Depois de 1 ano e meio, um dia, assim, eu comecei a assistir uns vídeos, umas coisas assim. Primeiro, eu acho que não existe gente totalmente errada, totalmente certa. Sim. Mas comecei a assistir vídeo de uns coaches. E de fato eles foram muito importantes para mim naquele momento. Para te tirar desse lugar. Para me tirar do lugar e falar, ok, beleza, preciso retomar a vida, não dá para ficar chorando, né? Sim. E aí foi onde eu já estava, assim, eu já vinha nessa tentativa de o que eu faço, né, para eu recomeçar? Qual que é o negócio? Qual que é o modelo de negócio? Então foi mais ou menos nessa época você não pensou em buscar ajuda profissional psicológica? Pensei, Rogério, mas nem dinheiro para isso eu tinha. Sim. Foi, enfim, eu ainda não posso contar, porque eu ainda estou num processo de saída desse momento, né? Mas vai ter um momento que eu vou poder falar sobre isso. Mas eu estou falando, assim, de um momento, de todas as formas, financeira, emocional, muito exigente. Que, de fato, assim, eu não achava que eu estaria vivo aqui hoje, porque foi pesado, foi puxado. Mas o que é interessante que você pode dizer de uma maneira experiencial, não teórica, por pior que seja a situação, quando você toca os pezinhos lá no fundo, você consegue o impulso para subir, né? E é muito interessante o Ed falar sobre isso, porque a maior parte de nós acha que isso é papo de coach. Valeu. Só que aqui eu tô com um amigo aqui, uma pessoa que passou por muitas dificuldades, quebrou e não foi uma vez, algumas vezes, e foi muita grana que você perdeu, muita coisa que estava envolvida, teve que reiniciar do zero há 2 anos e meio, para sair desse lugar de desesperança, de angústia, de tristeza e de achar que não tem saída. Para o lugar onde você está, foi preciso muita força, né? Muita reorganização de pensamentos, de sentimentos, para que você pudesse realinhar a sua expectativa à realidade, né? Foi. É isso. Foi, e é isso. Irmão, maravilha, cara. É bom demais ouvir você falando sobre isso. E é bom demais, porque a boa parte da nossa audiência é de psicólogos, estudantes de psicologia e pessoas interessadas nessa área de desenvolvimento humano. E que muitas vezes estão em casa assistindo, assim, desesperançosas, olhando para a própria vida, para a própria carreira, falando, onde é que eu cheguei? Não era aqui que eu queria estar. E você passou por isso algumas vezes na sua vida e ainda continua lutando, e agora no teu momento de redenção. Eu tenho uma pessoa que fala, e eu concordo muito com essa tese dele, de que não há alegria e não há tristeza que dure a noite toda. Sempre alguma coisa recomeça pela manhã. Que a vida é uma grande roda gigante e não adianta. Hoje você está lá em cima, pode saber que você vai voltar para baixo e você vai voltar para cima. Sim. E é cíclico, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Que a vida é isso mesmo.
que nenhuma fase dura para sempre, então, ou seja, mesmo as fases boas de formas diferentes, né? Porque aquilo que a gente ouve tanto falar, não é o meu caso, é o seu, né? De gente que fala assim, tá muito rico e fala que tem problema. Mas como que tem problema? Mas assim, que a gente fala, né? Como é que essa pessoa tem problema? Mas ela tem problemas de ordens talvez diferentes que não a financeira, que seja a nossa, né? Mas é isso, então a vida é isso mesmo e a gente precisa aprender a lidar. Não é fácil, não é simples, porque de fato a vida é isso, não é fácil e é uma peleja diária, né? Mas se for encarada como um desafio, né? É um tesão, né? Eu tive que me reinventar muitas vezes na minha vida também, Ed. Cada vez que eu passo por essa eu estou vivendo um momento de reinvenção novamente agora também. E cada vez que eu passo por isso, eu fico vendo. Quando eu vou conversar com as pessoas mais novas, eu falo, mas caramba, parece que eu estou conversando com uma pessoa centenária aqui, porque você já viveu tanta coisa. Mas é porque a gente decide continuar e dar um outro significado. Eu estava conversando ontem, o diretor do curso de psicologia da União Evangélica, ele é logoterapeuta. E a logoterapia vem de um cara chamado Viktor Frankl, que ele passou pelo Holocausto. E ali dentro ele entendeu que as pessoas que tinham um sentido, davam um sentido para a vida, davam um significado para a vida, passavam pelos momentos de adversidade com mais força. O Frankl viu isso dentro do campo de concentração. Eu diria que é minha esposa. A minha esposa... Vem as situações, eu falo, de onde você tira essa força? Porque eu não faço ideia. E ela na fé, né? Assim, e é tão importante ter alguém assim do lado para dar um... Né? Às vezes, quando a gente começa a cair... Exatamente, a própria Bíblia fala, né? É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, se os dois estiverem caídos... Né? E o problema não é a queda, é se identificar com o chão. A gente acaba se identificando com o chão. Né? O Jung, ele fala isso. Então, assim... Dentro dessa experiência do Frankl no Holocausto, ele percebeu isso e depois criou a logoterapia. As pessoas, por exemplo, que estavam passando por tortura ali e que queriam encontrar com os pais que eles perderam quando foram para Auschwitz, essas pessoas até passavam pela dor com mais dignidade, sabe? E venciam aquilo. E boa parte dessas pessoas que ele percebeu que faziam isso, conseguiram vencer esse tempo de sofrimento gigantesco ali dentro daquela situação. E conseguiram sair, depois foram viver a vida deles. A gente vê muito isso em pessoas, por exemplo, que têm uma ideologia, sabe? A gente viveu isso no Brasil, inegavelmente. Nós vivemos por momentos de tortura, as pessoas que lutavam pela democracia. A ideologia, no fim da história, é uma fé, né? É uma fé também. Assim, que a gente, que pode ser uma fé religiosa, ou seja, política ou de qualquer outra ordem, né? De qualquer outra ordem. Mas é uma fé, né? É acreditar que aquilo que está sendo vivido ali não é o fim, é uma etapa do processo. Né? Eu conversei também com muitas pessoas que passaram pela tortura na época da ditadura e que viveram esses momentos, meio que saindo de si, da própria dor, por conta de acreditar na democracia. Eu estou passando por isso, mas isso é pouco, porque a gente vai conseguir a democracia. Da mesma forma, eu já ouvi isso de muitas pessoas que têm uma fé religiosa. Se a gente for ver a história dos apóstolos, boa parte deles, na verdade todos, morreram debaixo de tortura. Fritaram eles vivos, foram crucificados de cabeça para baixo, mas ainda passando pelaquela dor, o ideal deles era maior e fez com que eles passassem por tudo aquilo com menos sofrimento emocional. Não que eles não passassem. Então eu vejo que você é também uma prova do que o Frankl diz. Porque mesmo passando por tudo isso, você estava com a cabeça ainda ali. É só uma fase do processo. É só uma etapa do processo. Não é o fim do processo. E é legal para quem está escutando entender isso e poder trazer para a própria vida. Porque por pior que esteja a sua vida agora, por pior que sejam os momentos que você está vivendo, pode ser só uma fase do processo. Vai muito do lugar onde vocês estão vivendo. Antes da gente fechar e finalizar, o Ed não é somente o CEO da Unmix, e a Unmix não é somente agora uma empresa que foi abraçada por grandes sócios. Vocês ganharam muitos prêmios esse ano que passou, não foi? Cara, ano passado, nesse 1 ano e 3 meses praticamente, né? A gente ganhou, ano passado, em 2025, nós ficamos entre as 4 ideias mais inovadoras do Brasil no Desafio Nacional de Inovação da BDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, em Brasília. Agora, em março de 2026, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e do SEBRAE, né, em São Paulo.
Em abril, nós ganhamos o prêmio Goiânia Mais Criativa, que ele é parte do prêmio Brasil Mais Criativo. Então, nós ganhamos a etapa Goiânia e somos finalistas agora na etapa nacional. Inclusive, o prêmio Brasil Mais Criativo é apoiado pela Globo, pelo Globoplay, enfim. Então, e a votação, e quem faz essa votação? Todos jurados técnicos. Todos jurados técnicos. Então, assim, cada um de um jeito, né? Mas todos jurados técnicos. O da BDI, inclusive o da BDI, quando você manda o material, você não pode nem citar quem é a empresa. Sim. Tem que ser bem, né? Tipo, bem sem informação nenhuma, porque se aparecer o nome ou a imagem de alguém, é desclassificado. Já o Prêmio Nacional de Inovação tem uma primeira etapa e depois tem uma etapa de diligência, né? Foram algumas horas que eles sentaram com a gente e falaram, tá bom, você está dizendo que você tem esse contrato ou que você tem esse resultado, me mostra uma evidência. Então, a gente vai mostrando ali, tipo... Ou seja, uma sabatina. Exatamente, e mostrando documentos mesmo, tá aqui, assim, né, na tela do computador, enfim. Então, e o prêmio Goiânia Mais Criativa também, acho que foram 20 jurados, não só jurados daqui, na realidade, jurados do Brasil inteiro, enfim, que aí nos classificaram nessa primeira posição, né? Que maravilha, Ed. Eu tô orgulhoso de você. Estamos na caminhada, né? É uma caminhada que eu acho que vai te levar muito, muito longe. Amém. Para vocês que estão assistindo, eu quero que você dê, a gente falou do digital, quero que você dê, por favor, o @ do Instagram, o seu, da Unmix, para que todos vocês que estão assistindo o Instituto comecem a seguir agora esse homem, essa pessoa incrível, esse empresário fora do comum. Obrigado. Que é o Ed. Bom, o da Unmix, né, tá aqui estampado no peito, é @UnmixEds. Qualquer lugar que você acessar, você vai conseguir achar. E o meu é Ed, DY, Medrado. Então, o meu @ também em todas as redes é Ed Medrado. Perfeito. Então, se vocês não conseguiram anotar enquanto ele falava, a gente vai colocar aqui na descrição, na legenda, o @ do Ed e da Unmix. Peço para que vocês sigam, observem o quanto nós, goianos, brasileiros, temos muito o que oferecer. E essa síndrome do vira-lata aí, né? A gente tem que deixar de lado, acreditar nas nossas ideias. Por mais que você mesmo tenha dito, né? Que muita gente pensa que é ideia doida, mas são essas que ninguém tem coragem de assumir, de empreender, que fazem a diferença no mundo, né, Ed? Parabéns, foi maravilhoso te receber aqui, meu amigo. Demais. E se você puder dar uma frase, assim, para quem está nos assistindo, que está passando por um momento de dificuldade ou que não está acreditando mais no potencial de vida, o que você diria para essas pessoas? Cara, tem uma frase que eu gosto muito da música, né, do Renato Russo, que é quem acredita sempre alcança. Essa é uma frase que, assim, desde que eu ouvi na adolescência, eu carrego ela comigo. E eu acho que é isso. Quem acredita sempre alcança. Então, ou seja, se você tem dúvidas, acredite, porque alcança. Não é fácil, não é simples. Você vai precisar dar 4 passos e talvez dar 5 para trás, mas é assim que a vida se constrói. Valeu demais, Ed. Maravilhoso te receber aqui. Trouxe uma lembrança aqui para você, uma agenda aqui da Unmix. Unmix. Maravilhoso, Ed. Muito obrigado. Muito feliz com a sua presença, muito feliz com o seu presente. E para vocês que nos assistiram até agora, desejo que vocês tenham uma excelente vida. E se inscrevam aqui no canal do Instituto Suassuna. Toda semana nós temos muita coisa interessante para vocês que gostam do tema de psicologia, que são estudantes ou profissionais e que querem ter uma vida um pouco melhor. Um forte abraço e voltem aqui para a sua rádio e para o nosso programa maravilhoso, Gente que Sente, aqui no Instituto Suassuna. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.